Sejam muito bem-vindos ao Nós do Brasil, aqui no Bispo TV News. Nós sofremos aí mais um ataque e o canal Bispo TV News ficou fora do ar durante um tempo. Mas felizmente, esse canal aqui, ele tem usado um mecanismo de defesa. Nós estamos buscando os nossos direitos. Nosso direito à liberdade de expressão, de comunicação, e não podemos aceitar aí a ditadura das Big Techs. As empresas de mídia, elas não podem ditar aquilo que pode ou não pode ser falado. Quando há aí alguma infração às leis brasileiras, aí, obviamente, esses canais, essa comunicação, ela vai ser tratada da forma que a lei determina. Agora, o que não pode é arbitrariamente a empresa punir as pessoas por discordar delas. E o canal Bispo TV News tem divulgado aqui para você o Justiça na Net. O link está na descrição. É importantíssimo você que tem as suas publicações censuradas, a sua página, o seu perfil, em qualquer rede social, em qualquer plataforma de mídia, você tem aí, por R$ 159,00, você tem um tutorial. É um manual que vai te dar o passo a passo para você fazer a sua defesa, argumentar e fazer o contraponto aí a essas decisões arbitrárias. A nossa intenção é que essas judicializações, essas ações, elas comecem a acontecer em cada município do Brasil, em cada estado. Cada cidadão que se sinta censurado, prejudicado, cerceado na sua liberdade de comunicação, ele vai recorrer, usando aqui esse manual do Justiça na Net, e vai dar esse trabalho às redes sociais, dar esse trabalho às Big Techs, até que elas pensem duas vezes antes de censurar opiniões. Então, hoje, o canal Bispo TV News consegue retornar à plataforma justamente porque fez uso dos seus direitos, argumentou com base nas leis brasileiras e aí consegue ter o seu canal, ter o seu veículo restabelecido. Repetimos, não queremos aqui privilégios, queremos simplesmente cumprir o nosso dever legal e ter também os nossos direitos garantidos pela lei. Dito isso, vamos ao tema do vídeo de hoje. Bom, meus amigos, nós temos como missão para o Nós do Brasil trazer os assuntos da política de uma forma que você possa compreender melhor, que fique mais fácil para você fazer a sua análise e participar da política. Então, nesse ano de 2021, nós temos visto um esforço tremendo da extrema imprensa em desidratar, como se diz no jargão político, a imagem do presidente Bolsonaro. É óbvio que isso não está funcionando, porque eles queriam colocar a culpa no Bolsonaro por todo esse fechamento de comércio, dificuldade de alimentação, alta de preços, e o Bolsonaro está mostrando que ele quer reduzir o preço dos combustíveis, inclusive zero imposto federal, mas os governadores, prefeitos, enfim, eles compensam essa economia que o presidente faz, eles aumentam o preço de imposto municipal, estadual e etc. Então o povo já está vendo tudo isso. Agora, nesse sábado, nesse domingo, o Rio de Janeiro demonstrou numa grande carreata junto com o Bolsonaro que não cai nessas narrativas. O povo acredita no Bolsonaro, o povo confia no Bolsonaro e o povo apoia o Bolsonaro. Portanto, nós temos aí a urgência daquele projeto, daquela PEC do voto auditável. E temos aí um grande esforço dos políticos hoje em Brasília. Brasília está se mobilizando para barrar o voto auditável e também para desgastar o governo com a CPI da pandemia. A CPI da pandemia, ela vem aí, não é para investigar o governador de São Paulo, o governador do Rio de Janeiro que sofreu impeachment, os prefeitos que receberam milhões, seja em auxílio emergencial, seja em investimento, aporte do governo federal para melhorar a saúde. Não, a CPI não se dedica a estudar isso. Ela quer atrapalhar o governo e dividir as atenções, porque em vez do governo avançar, atacar na pauta do voto auditável, o governo precisa ficar se defendendo aí na CPI. Bom, tudo isso nós já estamos observando, o povo sabe, o povo está percebendo e o povo exige o voto auditável em 2022. Bom, agora, só isso será que resolve
o problema dos conservadores, será que só isso atende às necessidades dos conservadores? É isso que eu quero tratar com você nesse e no próximo vídeo do Nós do Brasil. Porque olhando o cenário aqui do Rio de Janeiro, também o cenário de São Paulo, por exemplo, nós elegemos aqui aqueles candidatos com um discurso anti-esquerda, um discurso antipetista, um discurso aí de defesa das liberdades individuais, combate à criminalidade, combate às drogas, por exemplo. Nós elegemos, dentro de uma total falta de opções, mas elegemos aqui no Rio de Janeiro aquele que parecia ser um bom candidato, o Wilson Witzel. Elegemos também, o povo de São Paulo elegeu o João Dória. O mesmo aconteceu com a eleição do Ratinho Júnior no Paraná. Também aconteceu a mesma coisa com a eleição aí no Rio Grande do Sul. Também aconteceu aí no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, em muitos estados. Não só para governador, mas também para deputado federal, também para deputado estadual e senador. Votamos em pessoas que tinham um discurso alinhado com o discurso do presidente Bolsonaro. E aí vai a minha primeira pergunta para você nesse vídeo. Você está satisfeito com o seu governador, com a sua Assembleia Legislativa? Eu queria que você já começasse agora, colocando aqui nos comentários para a gente saber a sua opinião, se você está satisfeito com o governo do seu estado e também com a Assembleia Legislativa. Eu vou dar aqui alguns exemplos de pautas no Rio de Janeiro que não foram contempladas, não foram atendidas pela LERJ e, pior ainda, não foram alvo da atenção e da dedicação. E pior ainda, não foram alvo da atenção e da dedicação daqueles parlamentares ditos bolsonaristas. No cenário nacional, falando em Brasília, nós não vimos um grande empenho dos deputados federais e senadores, em sua grande maioria, em combater, de fato, o lockdown, em combater aquela política do fica em casa e a economia a gente vê depois. Eu posso destacar aqui no Rio de Janeiro o deputado federal Márcio Labre, que, embora seja um deputado federal, estava atuante junto com o deputado federal Daniel Silveira e outros parlamentares, se dedicavam aqui no Rio de Janeiro a revelar toda a tramóia do ex-governador Wilson Witzel. O impeachment do governador, ele foi em grande parte graças a esse esforço que reuniu alguns deputados estaduais, alguns deputados federais. E por que poucos deputados federais e estaduais se dedicam a isso? Tem dois motivos principais. O primeiro é falta de competência, falta de habilidade. É muito fácil, meus amigos, você ser eleito deputado federal, deputado estadual, dizendo: Bolsonaro, eu estou contigo, eu sou bolsonarista e etc, etc. Isso é muito fácil fazer, uma vez que o homem tem o apoio da nação. Bolsonaro faz uma carreata em Brasília, em São Paulo, Rio de Janeiro, e lota com milhares de pessoas. Tem até esquerdista dando testemunho. Não para, não para. Faz 7 minutos que essa merda tá aqui sem parar. Bom, e isso é na ótica de um esquerdista, falando que demorou 7 minutos com Bolsonaro passando ali pela orla. Agora, para um candidato é muito fácil. O cara se alia ali, começa a dizer que sou Bolsonaro desde carteirinha e ganha. Agora, esse cara que ganha, talvez ele não seja um mau elemento, não. Ele até gosta do Bolsonaro. Mas talvez esse sujeito ele não tenha capacidade de entender os trâmites políticos, entender Constituição Federal, Constituição do Estado dele, entender regimento da Câmara dos Deputados, ou do Senado, se for senador, ou da Assembleia Legislativa, e aí ele poder usar esse conhecimento, chamar o povo e fazer as mudanças necessárias, se dedicar às pautas que o povo tanto precisa. Nem todo mundo tem essa habilidade, nem todo mundo tem essa capacidade, mas eu estou falando ainda de um sujeito que tem boa intenção. Agora, além disso, temos também aqueles candidatos
que só se aliaram ao Bolsonaro por causa do favoritismo, só se aliaram ao Bolsonaro por causa do apoio popular que o Bolsonaro tem, mas não carregam, de fato, um verdadeiro interesse pelas pautas. Talvez você esteja se perguntando, poxa, Valdinei, mas o Rio de Janeiro elegeu 12 deputados federais do partido do Bolsonaro, sem falar daqueles outros em outros partidos que diziam ser bolsonaristas. Por que então, quando falou do Wilson, você citou apenas o Márcio Labre e o Daniel Silveira? Eu poderia acrescentar ali também, defendendo pautas de interesse do governo, o Jordi, a Cristonieto, que está bem combativa aí na causa do voto auditável, assim como o Labre. Também poderia citar ali o Hélio Lopes, o Hélio Negão, que está sempre próximo ao presidente Bolsonaro. E o Luiz Lima foi candidato a prefeito, está se aproximando, está defendendo as pautas do governo. Bom, não posso me atrever a citar muitos outros além desses. De qualquer forma, são bem menos do que 12. Por que isso? Porque além da falta de habilidade, além da falta de competência e conhecimento, também existe a falta de interesse. Muitos parlamentares se elegeram usando o nome do Bolsonaro, usando um cargo de policial civil, policial federal, guarda municipal, oficial, ou até praça da polícia militar ou das Forças Armadas, e chega lá, o cara não tem o menor comprometimento com liberdade econômica, com liberdades individuais. O cara não defende de fato a vida para ser contra a pauta do aborto, contra a ideologia de gênero, contra a linguagem neutra. O cara não se dedica de fato a combater as pautas de perversão social defendidas pela esquerda. Então, esse cara não está nem aí, meu amigo, se você sofre censura nas redes. Ele não está nem aí se você, o povo brasileiro, defendeu em plebiscito o direito à liberdade de ter ou não uma arma, e aí aprova-se o Estatuto do Desarmamento. Esses deputados que se elegeram sem o menor compromisso com a legítima defesa. E aí não há um grande esforço deles quando tem lockdown, quando derrubam decretos ou medida provisória do presidente para dar liberdade ao povo se armar. Não fazem o menor esforço para dar ao povo a redução do valor do combustível e tantas outras pautas que nós podemos citar. Então existem dois motivos principais para isso acontecer. O primeiro motivo é a falta de competência, a falta de habilidade. E aí nós elegemos um parlamentar bolsonarista, de confiança, isso, aquilo, aquilo outro, mas ele não tem competência, não tem habilidade para fazer as pautas andarem. Em segundo lugar, o camarada ele não tem interesse, ele é um mau caráter, ele veste uma camisa do Bolsonaro, mas a sua intenção, os seus acordos já estão traçados com a oposição. Também isso acontece. Então são dois fatores que fazem com que você e eu não sintamos na pele os efeitos, os bons efeitos de eleger Bolsonaro e uma bancada de apoio ao presidente Bolsonaro. Isso é muito importante. Daí vem mais uma pergunta para você. Eu queria que você colocasse aqui nos comentários. Você, como cidadão, como eleitor, você se sente atendido nos seus anseios, na sua expectativa de 2018? Aquilo que você imaginava é o que você está vendo acontecer hoje no Brasil ou no seu estado? Você votou num deputado federal, deputado estadual, senador, 2 senadores, votou no presidente da República e votou num governador do seu estado. Você acha que eles estão entregando aquilo que prometeram, aquilo que você esperava? Bom, eu votei, eu estou muito satisfeito com os 2 senadores que eu votei, o falecido senador Harold de Oliveira e o atual senador Flávio Bolsonaro. Estou satisfeito. Estou satisfeito, acho que o Flávio poderia fazer mais, como aquela fala que ele deu ao Renan Calheiros. Podia ter mais daquilo, eu estaria mais satisfeito ainda. Bom, estou muito satisfeito com o deputado federal em quem eu votei, deputado Márcio Labre. Estou muito satisfeito com o presidente da República que nós elegemos. Sim, estou vendo deles o esforço, o engajamento, o combate
para cumprir, para entregar aquilo que o povo exigiu nas urnas de 2018. Agora, muito do que eles tentam fazer, eu não vejo chegar aqui na ponta da linha, não chega ao povo. Por quê? Porque falta ainda apoio de outros parlamentares, senadores, deputados federais e deputados estaduais. É sobre isso que eu quero falar com você aqui no Nós do Brasil. Então, eu tô com uma lista aqui, são 5 fatores, 5 acontecimentos que eu, enquanto estou preparando esse vídeo, eu me lembrei de 5 coisas que aconteceram no meu estado, no estado do Rio de Janeiro, que comprovam que nós não temos, infelizmente, uma bancada ainda em condições de se contrapor à esquerda que aí está. Não estou aqui dizendo que não tem um deputado que preste, estou dizendo que nós não temos uma bancada. E dos 12 federais e 12 estaduais que o Rio de Janeiro elegeu em 2018, gente, é muito importante que a gente saiba que se 2 ou 3 federais, 2 ou 3 estaduais forem reeleitos ou mereçam ser reeleitos, eu acho que isso já é muita coisa. Olha o que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Nós tivemos, em 2019, a reeleição do presidente da casa, André Siciliano. Ele era o presidente da Alerj de 2017 e 2018 e foi reeleito em 2019. Logo que os deputados tomaram posse, eles elegeram aí um presidente para a Alerj. Foi eleito André Siciliano, do Partido dos Trabalhadores. O que o André Siciliano foi fazer? Bom, o André Siciliano foi um dos que ajudaram os deputados presos por corrupção, foram presos, a Alerj mandou soltar. Depois, em segunda instância, foram presos novamente. E aí, a Alerj, por ordem do André Siciliano, levou dentro do presídio, pela primeira vez na história, o livro de posse saiu de dentro da Assembleia Legislativa e foi para um presídio em Bangu para que os presos pudessem assinar e aí então estar aptos a assumir o mandato. O André Siciliano foi quem fez que esses parlamentares hoje fossem soltos e assumissem e são tratados aí por Vossa Excelência. São deputados estaduais no Rio de Janeiro, mesmo estando presos por crimes cometidos no mandato anterior. Foram condenados por crimes cometidos no mandato anterior. Temos aqui no Rio de Janeiro uma lei, um projeto de lei, já é lei, foi aprovado, não sei se o governador sancionou, vou procurar saber, que cria no estado do Rio de Janeiro uma lista de perseguidos. Eu já tratei esse assunto no Vista Pátria, é um projeto de lei do PSL, de um deputado que assumiu a vaga agora como suplente, era vice-prefeito em Saquarema. Tem um vídeo tratando disso, eu vou pedir para o bispo colocar aqui na descrição esse link. Vale a pena você assistir, conta muito sobre o Rio de Janeiro, principalmente sobre Saquarema, região dos lagos. É um projeto de lei que determina que se você descumprir qualquer decreto de prevenção à Covid-19, você entra numa lista de perseguidos. Essa lista é muito importante, porque, para quem não percebeu, no início dessa pandemia, houve um procurador de justiça aqui do Rio de Janeiro que disse que os médicos deveriam, quando se deparassem com uma pessoa que cumpre os decretos e uma que descumpre os decretos, e ele tivesse que dar preferência para um viver e outro morrer, o médico deveria abandonar os critérios clínicos, médicos e científicos e deixar morrer quem descumpriu o decreto e viver aquele que cumpre o decreto. Parte dentro da minha área de atuação, a orientação que eu passarei para o gabinete de crise, em especial para os médicos que estão atendendo, é que se tiverem que escolher entre um paciente que segue essas recomendações e outro paciente que não segue essas recomendações, que já foi autuado, que vai para as redes sociais convocar as pessoas a irem para a rua, que vai para as redes sociais convocar que abra o comércio, que vai para as redes sociais convocar passeata, não importa em apoio de quem esteja querendo, tiver que escolher entre um paciente desse e um paciente que cumpre as regras ou que está exercendo uma função essencial e por isso está se arriscando, e sem nenhuma dúvida faça a escolha em favor desses que estão obedecendo
A gente perfeitamente consegue monitorar as pessoas pela rede social, montar um banco de dados, para se nós avançarmos para esse estágio, tenhamos um banco de dados à disposição para que o profissional de saúde faça essa escolha em favor daquele que foi acometido por uma fatalidade, por uma infelicidade, já que não procurou o Covid. Uma coisa é o Covid procurar o paciente, outra coisa é o paciente, por ignorância, ir ao encontro do Covid. Eu acho que essas pessoas que estão cavando a sua cova com a sua própria ignorância não têm o direito de tirar a vida daqueles que estão tentando fugir do Covid. Então isso aconteceu no início da pandemia. Chega agora um deputado do PSL, eleito na esteira do Bolsonaro, foi tirar foto com Flávio, foi tirar foto com Bolsonaro para se eleger deputado. Agora esse deputado faz uma lei para criar a lista. Então, você junta as coisas, cria a lista, depois escolhe quem vai morrer. É a lista dos perseguidos, é a lista dos condenados, é a lista de quem vai morrer. E é incrível que uma Assembleia Legislativa que tem deputados que escaparam da prisão agora votam para definir se você merece ou não viver. Essa é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro em sua atual composição. Deputado estadual Pedro Ricardo, do PSL do Rio de Janeiro, em Saquarema, foi quem aprovou propôs essa lei, que foi aprovada na Assembleia Legislativa. Tivemos aqui no Rio de Janeiro, não da bancada do PSL, mas infelizmente um deputado do Novo, é um deputado liberal, Agenda 2030, não se enganem com ele não, mas foi ele quem propôs uma emenda à Constituição do Estado do Rio, porque aqui no Rio de Janeiro, na lei orgânica do município, que equivale à Constituição, é proibido que se tenha na cidade do Rio de Janeiro fábrica ou loja de armas e fogos de artifício. Eu já falei isso aqui no canal do Bispo TV News. E também é proibido no estado do Rio de Janeiro a fábrica de armas. Com isso, nós perdemos milhares de empregos e certamente milhões em arrecadação de impostos, etc, etc. Se você está desempregado, se você se vê aí com dificuldade financeira, a culpa é desses deputados que impõem sobre nós uma cláusula, um artigo na Constituição que afasta empregos de qualidade, bem remunerados, uma indústria do nosso Estado. A indústria da arma sai, mas isso não impede que o crime organizado, isso não impede que as armas cheguem aqui no Rio de Janeiro na mão dos marginais. Mas o emprego e o cidadão é que não podem ter arma. Bom, mais uma coisa que essa bancada bolsonarista, ela não conseguiu, não se dedicou suficientemente a trabalhar isso para proteger os interesses da população. Quantos foram os decretos do Crivella, do Eduardo Paes, do Wilson Witzel e do próprio Cláudio Castro para perseguir liberdade, fechar comércio, proibir as pessoas de ir à praia, enfim, impedir, ou pelo menos não impor a força para fazer cumprir o artigo 5º da Constituição contra os decretos que impedem que você se locomova de um município para outro, como Saquarema, por exemplo, que é um município que vira e mexe a prefeita manda trancar. Enfim, qual foi o esforço da Assembleia Legislativa para reverter esses decretos? Como, por exemplo, o lockdown. Quem foram os deputados estaduais que compraram a briga contra o projeto do Renan Ferreirinha, que pretendia impor no Rio de Janeiro o lockdown no estado do Rio de Janeiro? Bom, você vê que são cada vez menos deputados empenhados nessa pauta. E agora, a dose final, essa lei sancionada pelo governador Cláudio Castro, que muitos deputados estaduais e federais ficam beijando a mão, bajulando e batendo palma. Governador, eu não tenho vergonha de elogiar quando o senhor acerta, mas não tenho medo de criticar quando o senhor erra. E governador, o senhor erra muito, o senhor erra mais do que acerta e precisa corrigir esse caminho. Os deputados que têm medo de falar essa realidade precisam rever os seus conceitos. Gente, governador sancionou, vetou e depois sancionou novamente uma lei do Carlos Mink, com o presidente da Câmara, que institui no estado do Rio de Janeiro não escola sem partido, mas uma escola com partido. Essa bancada bolsonarista que defendeu a liberdade, que fez arminha em 2018, essa mesma bancada não fez andar, tanto na capital
quanto no Estado. Não fez avançar o Escola Sem Partido, proposto inicialmente pelo Miguel Najib. Não apoiou, não se empenhou nessa causa e, pior, deixou ser aprovado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro um projeto do PT para aprovar, para criar o Escola com Partido. Hoje, os policiais militares terão uma câmera no seu fardamento, mas é proibido filmar professor doutrinador em sala de aula. Essa foi a grande derrota dos conservadores dentro da Assembleia Legislativa e eu pergunto, o que o seu deputado estadual fez para evitar isso? É importante deixar muito claro, quando eu critico a bancada bolsonarista, eu estou criticando um rótulo, porque eles acham que fazer arminha, prestar continência para o capitão e dizer eu sou bolsonarista, eles acham que isso resolve. Isso engana bobo, mas o povo não é bobo. O povo sabe separar quem está trabalhando. Eu posso citar aqui, Márcio Gualberto combate, trabalha. Agora a gente tem que avaliar a qualidade desse trabalho, a qualidade do trabalho de cada deputado estadual para o povo decidir. Vale a pena reeleger ou vale a pena substituir? Ainda aqueles que merecem ser reeleitos, Gualberto, Labre, Cristonieto, merecem ser reeleitos, merecem seu voto? Bom, mas será que é necessário eleger um candidato com 20 milhões de votos ou será que seria melhor a gente distribuir esses votos e formar uma bancada com 5, 10 candidatos, 10 deputados competentes para combater isso que eu listei e muito mais que é colocado em pauta nas nossas Assembleias Legislativas, Câmaras Municipais, Câmara dos Deputados e Senado Federal. O apoio ao presidente Bolsonaro, ele passa necessariamente por uma boa votação para deputado estadual, federal e senador. E é para isso que nós vamos aqui no Nós do Brasil trazer essas informações para você, para ajudar você a entender como funciona, ajudar você a escolher bons nomes para fazerem no seu estado, assim como Douglas Garcia, do Movimento Conservador, tem feito em São Paulo. Esse é o trabalho que nós temos feito aqui no Bispo TV News, também no Vista Pátria, no canal Valdinei Martins, no canal do Movimento Conservador. Convido você a se inscrever em todos esses canais e também, pessoal, inscreva-se no canal Reserva do Bispo TV News, porque se o Bispo Emilton tiver um problema, até ele resolver o problema desse canal, ele consegue conversar com você através do canal 02, tá bom? Que é o Destra News. Um forte abraço, muito obrigado por ter assistido até aqui. Não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like e ajude a compartilhar esse vídeo, para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. Muito obrigado e até o próximo vídeo.